tempo, mesmo com o estudo feito pelo Serviço Geológico do Brasil, a Braskem insistiu em afirmar que aquela situação que ocorria em Maceió era decorrente de atividades naturais, movimentos sísmicos de origem natural e não decorrente da atividade de mineração. Eu posso afirmar porque os dados que a gente tem mostram que o senhor foi o responsável pelos planos de aproveitamento econômico das minas de Salgema em Maceió. Não é isso? Reservo o direito de, por orientação da minha advogada, de permanecer calado. Perfeito. O senhor não está aqui se incriminando. Certo. O senhor pode ficar calado, mas o Brasil todo precisa saber, e talvez isso seja mais desagradável e mais ratificante para o senhor, não falar determinadas coisas óbvias que estão registradas documentalmente, do que não falar. Mas tudo bem, é uma opção que o senhor faz. De qualquer forma, o senhor foi responsável pelos planos de aproveitamento econômico das minas. O senhor foi o engenheiro responsável pela operação das minas. A gente sabe o período, já que o senhor não vai falar, eu também não vou insistir, mas a gente sabe qual foi o período, porque isso está registrado, né? Praticamente durante todo o período de exploração da Braskem, o senhor foi o engenheiro responsável pela mina. Após o seu desligamento, o senhor pode nos informar quem assumiu essa responsabilidade? Mais uma vez, eu, sob a orientação da minha advogada, ficarei... Perfeito, o senhor não precisa responder. Conforme documentos recebidos pela CPI, essa atribuição foi de Alex Cardoso Silva e Adolfo Esponquiado. Eles já eram funcionários da empresa ou foram contratados depois de sua saída? Também o senhor não vai responder, não é isso? Exatamente. Perfeito. Esses funcionários que assumiram as responsabilidades pelas minas foram indicações suas? Permanecerei calado, senador. O senhor supervisionava de alguma forma o trabalho deles por meio da sua empresa de consultoria? Novamente, me manterei calado. Nós já sabemos que o senhor tinha uma empresa de consultoria que continuou trabalhando mesmo depois que se afastou da mina e, portanto, da condição de engenheiro responsável pela mineração, pela mina. Portanto, o senhor fazia de alguma forma supervisão. Com relação com os demais técnicos que operavam as minas, do senhor e da sua empresa? Permanecerei calado, nobre senador. Documentos de diferentes fontes analisados por esta CPI comprovam que, ao longo de todo o período de operações das minas, não foi realizado o devido monitoramento por sonar para averiguar em que condições de segurança se encontrava cada uma das cavas em atividade ou abandonadas. Por qual motivo não foi realizado com a periodicidade prevista nos planos de aproveitamento de mina e monitoramento por sonar nas 35 cavas? O senhor não vai responder. Os órgãos fiscalizadores acompanhavam as operações de que forma? Me manterei calado, nobre senador. E os descumprimentos, como era que eles cobravam as pendências? Da mesma forma, minha resposta, manterei em silêncio. O DNPM questionou sobre a operação dos postos 3, 5 e 6, que acabaram sendo inutilizados precocemente por conta da operação inadequada, fora dos parâmetros de segurança e de monitoramento? Por que o senhor deixou de comunicar a forma como fazia a operação naquela época? Me manterei em silêncio, eminente senador. Aqui a gente percebe claramente que havia tanto uma conivência dos órgãos de fiscalização, que é importante chamar a atenção. Nessa área de mineração, os órgãos de fiscalização são bastante coniventes com as empresas mineradoras e que Vossa Senhoria não se importava em comunicar. Era como se comunicar ou não fosse mudar a condição e a liberdade para continuar explorando a salgema no subsolo de Maceió. Então, mais uma vez, fica claro que esta atividade ela se dava sem nenhum tipo de controle efetivo.
toda a atividade ela era uma atividade livre. Livre. Obrigado. Como se mexer no subsolo de uma cidade com milhares de pessoas morando sobre, pudesse ser feito sem nenhum segmento, sem o segmento de nenhuma norma técnica, mesmo tendo um engenheiro responsável de mina que sabia os riscos e que era especialista no assunto, que escreveu sobre o assunto. Mesmo com tudo isso, a relação desse setor da empresa com os órgãos de controle era uma relação um tanto quanto, eu diria, de quase um conluio ou de uma certa promiscuidade em termos de relacionamento, ou seja, não havia nenhum zelo, nenhuma liturgia, nenhuma formalidade, nenhuma preocupação em prestar conta ou de receber contas por parte nem da empresa e nem tampouco dos órgãos de controle. Por que essa tese, levantada, mesmo considerando dados secundários, e esses institutos que foram contratados para questionar o Serviço Geológico do Brasil, por que esses estudos foram os estudos adotados até 2023 pela Braskem? Inclusive, creio eu que foi por conta disso que se trabalhou não com o conceito de indenização, mas com o conceito de compra das áreas, e isso numa habilidade extraordinária dos escritórios de advocacia que atendem a Braskem. Eu queria saber de Vossa Senhoria por que foi feito desta forma e não assumindo desde o início. Talvez isso pudesse reduzir um pouco o dano à imagem da própria Braskem, da própria empresa, na opinião pública. Excelência, desde 2019, quando nós nos deparamos com a informação de que havia a subsidência a partir do relatório da CPRM, a contratação e o espírito da contratação dessas empresas foi de fato agregar conhecimento e trabalhar no principal, naquele momento, que era a segurança das pessoas, e um plano que resolvesse a estabilização da área. Então foi um trabalho feito com muito afinco para complementar toda a informação valiosa que veio do relatório da CPRM. Veja só, a Agência Nacional de Mineração afirmou a esta CPI que recebeu informações falsas ou enganosas da Braskem e que induziram a agência ao erro no exercício da fiscalização. A Braskem sempre, abre aspas, a Braskem sempre afirmou para o órgão que a margem de exploração era segura e não comprometia as estruturas da superfície. Esse comportamento de ludibriar e distorcer informações ao regulador era a forma encontrada pela empresa de domesticar a autarquia do Ministério de Minas e Energia? Excelência, eu desconheço essa informação de omissão. A diretriz da diretoria e o espírito sempre atuar com respeito às autoridades e à transparência nas informações. Perfeito.